A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, da história de Moisés, que só tem o melhor para orientar a mim e a você. Onde falamos quando o Senhor passou, o espírito da morte passou e matou o filho de Faraó e todos os primogênitos. De servo também os animais, porque quando o Senhor age, ele age. Ele fala, quando não obedece, ele dá bem muita corda, mas quando ele puxa é de uma vez. Hoje vamos falar em Êxodo 12, do 37 ao 51. Hoje vamos terminar esse capítulo. E o tema hoje é tempo de providência do Senhor. Porque o povo não saiu do Egito, começou a providência do Senhor. Está chegando providência para mim e para você. Se você crê, espera. Se você crê, aguarda. Se você crê, você tem fé. Se você crê, você não olha para o cenário. Se você crê, você sabe que ele faz. Ele diz, operando eu, quem impedirá? Ele opera. Não há impossível para ele. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. A saída do Egito. Assim partiram os filhos de Israel, de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil a pés, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. 600 mil homens, sem contar crianças e mulheres. Veja que Moisés deu muita desculpa, mas o Senhor não aceitou. Foi ele que o Senhor chamou, foi ele que saiu com esse povo. Você tem um chamado, não adianta fugir, não adianta dar desculpa, porque foi você que o Senhor chamou. Subiu também com ele muitas misturas de gente, ovelhas, bois e uma grande quantidade de gado. Pensa bem, além de todo esse povo, mistura de outro povo foram os bens. E Moisés sendo líder. O Senhor chama e capacita. O Senhor chama e é com a pessoa. O Senhor chama e faz proezas e maravilha. Cozeram bolos sem fermento da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levadado, porquanto foi expulso do Egito, às pressas, assim nem prepararam comida. Veja que eles comeram aquela comida que tinha ali, porque eles foram expulsos do Egito às pressas, diante dos filhos mortos. Porque às vezes a gente nem espera e as coisas acontecem, é o de repente de Deus. Mas esse de repente, por mais que assusta, é para dar vitória. Porque aqueles foram expulsos às pressas. Era mais de 430 anos de escravidão, de sofrimento. E agora foram expulsos. Cada providência de Deus tem um rebuliço. Te prepara. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Veja que não foi fácil, não foi pouco tempo. Mas o Senhor chegou. Eu não sei o tempo que você está aguardando uma providência, uma justiça de Deus. Deus está chegando. Aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nele os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. O Senhor mandou Moisés falar que aquilo era um legado para ficar de geração em geração. Porque aquele momento ele jamais ia esquecer. Foi o momento do grande livramento. Foi o momento de uma grande história, do início de um renovo, de uma grande história, de um começo. Deus fez nova aqui todas as coisas e está fazendo na minha e na tua vida. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho dos estrangeiros comerá dela. Veja que essa ordenança era só para os filhos de Israel comer. Porque o Senhor tem suas formas de agir. E não cabe a gente questionar, cabe a gente obedecer. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerás dela. Quer dizer, aquele servo, aquele escravo que foram comprados, para ficar com eles, tinha que ser circuncidado para poder participar daquela alimentação, daquela comemoração. A circuncisão quer dizer o que faz hoje uma cirurgia de firmose. Era a tradição da época. O estrangeiro e o assalariado não comem dela. Veja que as pessoas que não eram do país deles, os funcionários assalariados não podiam comer. Era regras, era ordem. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem coisa que eu e você não entende, mas não adianta questionar.
não adianta murmurar, porque só vai trazer desgosto e dificuldade para a gente, né? Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrará ossos. Toda a congregação de Israel fará. Ali estava tendo as regras, as orientações de Moisés para o povo, como seria aquela primeira alimentação deles. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja circuncidado todo homem, então poderá celebrar, será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Para eles participar daquela festa, daquela Páscoa, eles tinham que ser circuncidados. Se não fosse, não tinha como participar. Mas coisa boa é a gente ouvir o Senhor. Coisa boa é a gente estar na direção do Senhor, para comer da alimentação, para receber as bênçãos, as vitórias do Senhor. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrina entre vós. Quer dizer, a mesma lei da circuncisão é para o natural, povo de Deus, e aqueles estrangeiros. Porque Deus não faz exceção de pessoa. Para abençoar, para fazer justiça, Ele não faz. O que Ele quer é nossa obediência. O que Ele quer é que a gente fique em retidão com Ele, espere, confie e tenha fé. Todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. Veja que aqui eles obedeceram. Quando se obedece às leis do Senhor, só temos a ganhar. Ficamos na posição que Ele quer. Pode ter certeza que a vitória é certa. Para terminar hoje os 51. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Naquele dia era dia de comemorar a Páscoa. Naquele dia era um grande dia que ia ficar de um legado de geração para geração. Que era a primeira Páscoa longe da escravidão. Que era a primeira Páscoa de uma linda história com o Senhor. Tem uma linda história que o Senhor está escrevendo para nós. Um recomeço. E você e eu vamos ficar igual criança. Não esqueça do tema. É tempo de providência do Senhor. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.